Bom dia, turma. Como vocês estão? Eu espero que a cada dia estejam melhor. Vamos dar continuidade às nossas aulas de ciências. E nessa aula de hoje nós vamos continuar falando sobre os micro-organismos, dessa vez falando do grupo chamado de bactérias. As características das bactérias. Bom, as bactérias, elas são seres muito pequenos, como a gente já viu, que essa é uma das características dos micro-organismos. Eles são seres minúsculos que não são possíveis ser vistos a olho nu. Eles são vistos com a utilização de um aparelho chamado microscópio. E o microscópio é um aparelho projetado para ampliar a imagem. Por isso que é possível ver esses seres microscópicos com tamanha precisão, com a utilização do microscópio, que ele vai ampliar o tamanho desses seres. Continuando com as características das bactérias. Bom, elas foram as primeiras formas de vida que surgiram no planeta. Ou seja, para você ter uma ideia, as bactérias já existem há bilhões de anos. As bactérias, elas vivem dentro e fora de organismos humanos. Podem ser encontradas, por exemplo, em nossa pele, em nossa boca, no nosso intestino, ou seja, dentro de nós. São tão diversificadas e, apesar de serem aparentemente organismos simples, podem resistir e viver nos mais diversos ambientes da Terra. Por exemplo, em regiões polares, desertos, ambientes aquáticos, de águas frias ou águas quentes e até mesmo no fundo dos oceanos. Esses seres, eles são tão diversificados que eles podem se adaptar em qualquer ambiente. Algumas características das bactérias. Bom, elas se apresentam de formas variadas, como a gente já viu. Elas têm formas diferentes, tamanhos diferentes, podem viver sozinhas ou em grupo, o que é chamado de colônias. Os grupos das bactérias são chamados de colônias. Aqui tem alguns exemplos de bactérias, como os cocos, os estreptococos, estafilococos, bacilos, espirilos, flagelos, entre outros. Esses são alguns tipos de bactérias. Para você observar que elas têm diferentes formas e diferentes tamanhos, sendo que pequenos, mas de tamanhos diferentes. Continuando ainda com as características das bactérias. Algumas das espécies de bactérias são capazes de realizar a fotossíntese, ou seja, produzir o seu próprio alimento, como as plantas. São as chamadas de cianobactérias ou bactérias azuis, como a gente vê aí na foto. Assim como os fungos são decompositoras, ou seja, as bactérias elas participam da transformação da matéria de um organismo em outra substância, por exemplo, de organismos mortos. Elas vão atuar na decomposição daqueles organismos. Algumas bactérias são causadoras de doenças, outras, porém, são benéficas, podendo ser utilizadas na produção de alimentos, de medicamentos, de combustíveis e outras formas de reutilização desses seres. Doenças causadas por bactérias são exemplos a tuberculose, a cólera, a hanseníase, a meningite, meningocócica, diarreia, pneumonia e etc. Existem várias outras doenças causadas por esses seres. Alguns produtos produzidos utilizando as bactérias. Tem bebidas, bebidas alcoólicas, sucos, vinhos, derivados do leite, medicamentos, derivados dos açúcares. A gente pode dar um exemplo do vinho, do queijo, da coalhada do leite. E assim, existe uma diversos produtos que são produzidos a partir da utilização das bactérias, assim como os fungos que a gente já viu em momentos anteriores. Vamos conhecer um pouco mais sobre as bactérias. Os micróbios
Micro-organismos são organismos muito pequenos que não podemos ver a olho nu. Embora as bactérias sejam as mais abundantes, também estão inclusos os vírus, os fungos, as algas e os protozoários. Dessa vez vamos saber um pouco mais sobre as bactérias. As bactérias existem na Terra há mais de 3,5 bilhões de anos, mas estima-se que menos de 1% já foi identificado e estudado em laboratório. Seu tamanho pode variar de 1 a 5 micrômetros, e sua forma pode ser redonda, alongada e até espiral. Por serem apenas uma célula, às vezes pensamos que elas são formas muito simples de vida, mas as bactérias são organismos sofisticados, altamente adaptáveis e são muito importantes para o ecossistema. As bactérias vivem em todos os lugares, na nossa pele, na nossa boca e no nosso intestino. Elas estão no ar e em praticamente todas as superfícies que nós tocamos. Elas também podem se adaptar a ambientes mais extremos, como gelo polar ou desertos, a ambientes aquáticos com altas temperaturas ou alta pressão, como no fundo dos oceanos. Além disso, elas crescem e se dividem tão rapidamente que podem dobrar o seu número em apenas 20 minutos. Algumas bactérias podem viver junto de outros organismos sem causar problemas, podendo ainda ser benéficas para nós. A bactéria Ruminococcus, por exemplo, está presente no intestino de bovinos e também no nosso. Ela ajuda na digestão de carboidratos complexos, como aqueles presentes nas lentilhas, feijões e grãos integrais. As pseudomonas fluorescens são decompositoras. Elas convertem a matéria orgânica em inorgânica. Isso significa que quando algum organismo morre, seja uma planta ou animal, as bactérias decompositoras fazem a reciclagem dessa matéria. Já os streptomicetos são bactérias que, além de ajudarem na decomposição, também produzem antibióticos, e nós podemos usá-los contra bactérias causadoras de doenças. Eles também são responsáveis pelo cheiro de chuva, que na verdade vem de uma molécula chamada diosmina. Essa molécula é produzida pela bactéria no solo úmido, e mesmo antes da chuva já conseguimos perceber sua presença. Mas um pequeno número de espécies de bactérias são causadoras de doenças, e entre essas doenças estão a tuberculose, a cólera, a leptospirose, a meningite e sífilis. Além disso, bactérias como a Campylobacter, a Clostridium, a Salmonella e a E. coli podem contaminar os alimentos e também produzir toxinas que irão nos causar intoxicação alimentar, podendo levar até a morte. Por isso, alguns alimentos são bem perigosos se comidos cru ou mal passados. E as bactérias não sabem sobre a regra dos 5 segundos. Então, se algo caiu no chão, é melhor lavar ou jogar fora. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima! Como a gente observou aí nesse vídeo, existem vários tipos de bactérias e elas podem vir se adaptar à forma de viver em vários ambientes, seja quente, frio, sob grandes pressões, e que elas têm muitas funções que podem ser benéficas ou maléficas. Podem ser utilizadas na produção de alimentos e medicamentos e também podem causar algumas doenças ao nosso organismo. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha contribuído um pouquinho mais para o conhecimento de vocês sobre os micro-organismos. Até a próxima aula e um forte abraço a todos.